com uma pesquisa importantíssima, né? Um estudo de Angela Duckworth, da Universidade de Pensilvânia, demonstrou que a autodisciplina, ou seja, a capacidade de você fazer por você mesmo, é mais benéfica para o sucesso acadêmico e profissional do que o próprio QI que você tem. Vou repetir. A autodisciplina, a capacidade de você fazer por você mesmo, é mais benéfico para o sucesso acadêmico e profissional do que o QI. Então, tem muita gente preocupada com o nível de inteligência, mas não sabe que a disciplina supera, segundo as pesquisas, o próprio QI. Como é que a disciplina... Primeiro, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Renato veio aqui várias vezes, Júlio, a primeira vez. Obrigado, prazer pelo convite. Como é que caiu a ficha para vocês da disciplina? Eu vou contar como caiu a minha, mas eu quero escutar de vocês. Caiu a ficha da disciplina. Falei assim, não, cara, eu tenho que ser um cara regrado na vida. Isso caiu há muitos anos atrás. Como começou, Júlio? Cara, a disciplina, para o nosso esporte, ela é fundamental. Sem ela, você não consegue conquistar títulos. E o fisiculturista sonha em ser campeão. Sonha em se tornar profissional, sonha em ir para o Mr. Olímpia. E quando você olha a jornada de qualquer atleta, o que vai envolver, o principal pilar é a disciplina. Então, sem a disciplina, você não consegue construir um físico competitivo. Então, a disciplina começou para você por causa do esporte mesmo, não foi uma ficha que caiu antes. Você começou no esporte, aquilo foi mexendo contigo? Na verdade, foi de acordo com a minha autoestima. Né? Então, tudo começou, eu procurei academia, não tinha ideia de me tornar atleta, mas para melhorar minha autoestima. Me sentia muito magro, me sentia fraco, uma postura muito ruim. E eu fui atrás da musculação para ter um porte, ser mais imponente. Já levando em consideração sempre que eu não me achava o cara mais inteligente. Então eu falava, cara, eu preciso ter um atrativo, eu preciso ter ali um cartão de visita. E foi a musculação que eu escolhi para fazer esse cartão de visita. No caso do Wesley, que não tem nem inteligência e nem porte físico. Qual seria o caminho? A inteligência, eu sei que ele pode correr atrás até de estudo. O físico já era. Ele está na estatística da Universidade de Pensilvânia. É isso. Ser bem disciplinado. Bom, o físico já, segundo os especialistas, já era. Vamos tentar pela inteligência agora, Wesley. Vamos tentar o desenvolvimento da inteligência. E para você, Renato, a ficha da disciplina caiu quando? Então, para mim a história é um pouco diferente. Para mim a disciplina veio na dor. Eu tive, quando criança, momentos muito difíceis financeiramente da minha família. Já contei isso algumas vezes em alguns podcasts, mas em resumo, meu pai se aposentou no final da década de 80. Ele se aposentou no meio de um plano econômico, que era o Plano Collor, onde ele foi indexado com um salário mínimo que na época tinha o valor equivalente a R$750, e ele teve confiscada a sua rescisão contratual da empresa, de 38 anos na mesma empresa. Minha mãe, como uma pessoa do lar, foi trabalhar como empregada doméstica. Ela sofreu um ataque no sistema nervoso que paralisou parte do corpo dela, enfim. De repente, eu vi uma família que era muito simples. Meu pai morreu sem ter um carro. Meu pai nunca soube dirigir. Então a gente era de origens muito simples. Meu pai nunca teve um carro, mas era digna de sustentar a sua própria família, de colocar comida na mesa. Eu vi uma família digna recebendo cesta básica para sobreviver. E eu tinha ali meus 10, 11 anos de idade. E aí eu falei, muito jovem, eu não quero isso para mim. Qual é a ferramenta que eu tenho para não passar esse perrengue, para um dia, quando eu for uma pessoa adulta, quando eu tiver uma família, não passar por isso. E aí eu fui me apegando nos estudos. Então, muito jovem, eu comecei a estudar. Então, eu fiz curso técnico aos 14 anos de idade. Passei num dos colégios técnicos mais difíceis da época para passar. Fiz prova para passar. Sempre estudei ali em escola pública. E fui agarrando cada oportunidade, por menor que fosse, eu agarrava como se fosse a minha tábua de salvação para sair daquela situação. E eu acho que a disciplina foi muito ligada a isso, a ambição de ter uma vida mais próspera. E o que mais colaborou para a minha disciplina foi que com 16 anos de idade eu entrei numa academia de fisiculturistas. Aí é onde a minha história se assemelha muito com a do Júlio. Eu entrei numa academia que chamava Clube Espartaco de Musculação, que era uma academia de fisiculturistas. E lá eu fui acolhido, apesar de ser um franguinho, eu fui acolhido porque eles viram em mim a minha disciplina em estar lá todos os dias tentando fazer o meu melhor. E aí eu fui acolhido pelos old school
E eles me ensinaram muito sobre disciplina. Eu falo que tudo que eu aplico na minha carreira profissional, nas 3 graduações que eu fiz Química, Administração de Empresa, Educação Física, nas pós-graduações que eu fiz, na história que eu tenho como executivo de empresa, toda a aplicabilidade que eu tenho de alta performance e disciplina veio do esporte. Porque eu acho que não existe maior sinônimo de disciplina, como o Júlio mesmo disse, do que o esporte. Porque o cara não vence. E atleta, de verdade, ele só tem uma coisa na vida, vencer. Vencer. Ele só quer saber de vencer. A disciplina está ligada à vitória. A regularidade está ligada à vitória. O não errar está ligado à vitória. O abrir mão de uma vida de prazeres curtos está ligado para o atleta à vitória. Ele só quer saber de vencer. Então, a ambição do atleta em vencer faz dele uma pessoa apaixonada pela disciplina. Porque ele sabe que se ele fizer 365 dias e o oponente dele fizer 360, a chance dele ganhar é maior. Entendeu? Isso aí é impressionante, porque cada um atentou para a disciplina por causa de uma coisa, né? No meu caso, vou até mostrar uma foto que por acaso eu achei ontem aqui, olha que doideira. Você não achar que eu estou brincando. No meu caso, a disciplina... Olha essa foto aqui. Cara, até hoje eu não acredito que você era gordão, velho. Pra mim você sempre... Não dá pra acreditar, né, Julião? Depois eu vou te Porque mandar pra hoje botar o Thiago na edição. é magrão, cara, assim. Pra mim parece que ele... Vê se dá pra pegar, senão a gente bota na edição. Eu levei minha vida assim até os 40 anos, tenho 44. Caramba. Até os 40 anos de idade, eu não tava nem aí. Ou seja, você já era um Você palestrante. não se ligava nisso. Já. Tem vídeos meus assustadores no YouTube, eu... Gordaço. Com o terno todo aberto, assim. Ou seja, eu tenho 79 quilos hoje, eu cheguei a pesar 107. Eu estava aqui com 107. Então a gente está falando de 27 quilos a mais do que eu estou hoje. E mais novo. E você parecia estar inchado também. Não né? inchado, assim. Bastante. A minha glicose. O rosto. A minha glicose era tão alta que apareciam muitas manchas escuras no meu corpo. E eu achava que era coisa de pele, de família e tal. E depois que eu fui descobrir que era glicose, meu colesterol, tudo era muito ruim. Eu passava mal direto. Eu subia para dar palestra, começava a ficar ofegante assim, ó. Aí eu dava tipo um aceleramento cardíaco. Eu achava que era um ataque de pânico, mas não era saúde mesmo. E aí, 40 anos de idade, minha mãe faleceu. Aí quando minha mãe morreu, o médico veio dar a notícia, ele falou para mim assim, ó, cara, se ela tivesse cuidado um pouquinho mais da saúde, ela saía dessa. Quando ele falou isso, cara, caiu uma ficha para mim assim, ó. A partir de hoje, eu vou ser extremamente disciplinado, porque tipo assim, se eu tiver uma chance de sobreviver, eu quero sobreviver. Eu não quero ter uma chance e por causa da minha saúde eu não sobreviver. E a partir desse dia eu comecei a levar a sério o que eu comia, horário de dormir, ir para academia, né? Não treino para ficar forte, mas vou regularmente, 2 vezes, 3 vezes por semana às vezes. E nunca mais errei nisso, cara. Nunca, assim, não tem chance nenhuma de eu comer tarde da noite, de eu ficar a noite acordado sem dormir, de eu não dormir 7 horas no mínimo, sabe? De eu não ter uma alimentação boa, não tem chance nenhuma. Com 40 anos de idade, eu despertei há 4 anos e estou levando uma vida saudável. Então, no meu caso, foi a dor da perda. Eu perdi alguém e falou, cara, isso é ruim demais, eu não quero para mim. Eu não quero dar essa dor para meus filhos, né? Porque perder minha mãe para mim foi muito doloroso. A gente era muito próximo. Falei assim, então eu vou mudar. E isso mudou o jogo para mim também, cara. Por quê? Mudando a minha saúde, mudou minha autoestima. Mudando minha autoestima, mudou minha autoconfiança. Mudando minha autoconfiança, mudou meu posicionamento. Aí, uma reação em cadeia. Cara, né? foi em cadeia. Aí eu comecei a crescer muito mais. Sim. Aí tem um ditado popular que diz que beleza vende, né? Não é que a gente é bonito, mas é que só de a gente ser saudável, as pessoas confiam mais no que a gente está vendendo. Um físico estético. Cara, é impressionante. E assim, quando você não tem a sua autoestima bem tratada, o seu posicionamento é um posicionamento inferior. Claro, concordo. E você, talvez nesse primeiro momento a pessoa nem concorde, mas isso não é intencional. Você nem percebe.
Agora, É subconsciente. é né? subconsciente. Agora, quando a tua saúde está melhor, o seu cérebro funciona melhor. Porque não dá para descolar o cérebro do restante do corpo. do corpo. Então, se você se entope de açúcar, se você se entope de álcool, se você se entope de cafeína, se você toma remédio para dormir, remédio para acordar, tudo isso impacta mais no cérebro do que no restante. Então, quando você come demais à noite, no outro dia de manhã, isso é científico, não sou eu que estou inventando. Se você comer demais à noite, no outro dia pela manhã, você vai ter uma improdutividade maior. Se você pela manhã come muito açúcar ou farinha refinada, por exemplo, vai lá e come 2, 3 pães franceses, você vai ter uma produtividade mais baixa. Porque os picos de um hormônio chamado insulina no seu corpo faz com que você tenha uma região que a gente chama do vale no que diz respeito à glicose, e aí você vai baixando cada vez mais a sua energia. O baixo consumo de proteína também faz isso. Então, tudo que você come reflete dentro do seu cérebro. Renato, é porque você não me conhece. Cara, eu como de tudo, eu não faço dieta e eu tô voando. Imagina se você fizesse dieta. Se você acha que você está voando agora, se você tivesse uma alimentação saudável, meu irmão, você tinha conquistado o mundo já. Qual a explicação, por exemplo, uma coisa que melhorou muito na minha vida? Quando eu decidi jantar cedo e não comer mais nada. Então, geralmente, hoje eu janto entre 6h30 e 7 horas, no máximo 7, no máximo, mas 6h30 é meu horário, e não como mais nada. E você vai comer no outro dia que horas? Aí no outro dia, a hora que eu acordo, 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, Vou explicar para você. eu como ovo. Todos nós Cara, temos... durmo muito melhor. Não é só o dormir. Todos nós temos um relógio biológico que se chama ciclo circadiano. Você, Brunet, foi criado para dormir à noite, ficar acordado de dia. O seu corpo foi criado para ter um período certo de horário para alimentação e uma quantidade de alimento. Nós é que mudamos isso. Por exemplo, quando chega à noite, o escurecer aumenta a produção de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Você começa a baixar um outro hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que te mantém alerta. Quando acorda e o sol nasce, a luz, pode ser solar ou do próprio ambiente artificial, começa a cortar os hormônios do sono e aumentar os hormônios da euforia para te acordar. Você tem hormônios de testosterona e outros hormônios de construção muscular e de tecidos que são em picos durante o dia para você ter horários para fazer atividade física. E você tem uma forma correta de se alimentar. Pelos estudos, entre 8 a 10 horas da manhã até 7 horas da noite é o melhor período para você se alimentar. Você tem melhor produção enzimática, você tem um melhor sistema digestivo, você tem um melhor aproveitamento desse alimento e à noite você tem um sistema digestivo mais vazio para ter um sono mais tranquilo. Afinal de contas, à noite a sua máquina reduz o metabolismo para entrar em setup, para ela começar a sofrer manutenção. Se você tem um monte de comida ali para digerir, esse setup, ou seja, está atrapalhando, ela continua trabalhando. E esse continuar trabalhando gera efeitos colaterais. Então, comer mais cedo, se alimentar dentro do ciclo circadiano, respeitar o sono noturno quando você pode, porque você trabalha à noite, você tem que pagar conta. A gente está falando disso do mundo ideal, né? E o mundo ideal nem sempre é o nosso mundo. Eu trabalhei muito à noite. Dormir à noite, respeitar a noite de sono e ter a atividade física durante o dia, não à noite. O melhor horário para você fazer atividade física é de dia, não é de noite. Porque Pela você manhã. dá picos, né, Julião? Opa, muito importante você matar o leão pela manhã, né? Uma atividade de maior intensidade, onde você precisa de um nível maior de energia, com certeza vai ser a academia. Você já tem uma liberação de endorfinas ali, e dali o seu dia se torna muito mais produtivo. Você tem um humor melhorado, você tem a regulação do apetite, você tem a regulação do sono. Então tudo contribui para você ter uma vida melhor. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, quando você vai na academia, você ganha uma força mental de falar o seguinte: hoje eu não vou comer besteira nenhuma, eu já malhei, já treinei, não vou estragar o dia não. Então assim, até psicologicamente você fica mais protegido. Agora uma pergunta, Júlio. O que eu noto nos atletas é que eles têm uma capacidade que o ser humano comum não tem, de ter um orgulho baixo para ser chamado a atenção. Por exemplo, se você chama a atenção de um ser humano comum, ele fica revoltado contigo, fala: pô, cara, você está fazendo errado isso aí.
O atleta, ele gosta de ser chamado a atenção, principalmente por quem tem autoridade para isso, o técnico, o personal trainer, dependendo do esporte do cara, porque ele sabe que ali ele está melhorando. Então, eu já entrevistei aqui muitos jogadores de futebol, eles sempre falam isso, cara, o sonho da gente é que o técnico corrija a gente, para a gente estar melhorando. Eu, quando comecei a treinar sem personal trainer, quase destruí minhas costas, porque eu achei que estava puxando peso errado. Então, o atleta ele tem esse ego menor a ponto de respeitar a repreensão de um técnico, de um personal trainer, baixar a cabeça e falar, é isso mesmo? Ele tem realmente isso ou é uma impressão minha? Olha, eu não sei nos outros esportes. Eu vou falar do meu esporte. No fisiculturismo a gente tem um problema muito grande com ego e vaidade. Você tem ali a corpolatria, que é o culto ao corpo. Então não é só não está criticando ali a forma como o atleta joga, dependendo da modalidade. Eu estou falando aqui da forma ao qual você se exibe. Né? Então eu estou falando propriamente dito da sua imagem, do seu corpo. Então alguns atletas aceitam, alguns atletas acabam não aceitando bem essas críticas. Os campeões aceitam, gente. Exato. Os melhores aceitam. Os verdadeiros campeões aceitam. Agora você tem aqueles que vão realmente ficar sentidos. Porque é aquela coisa, né? Se eu chegar para você e falar, Thiago, você engordou. Eu tenho certeza que eu mexi com o seu ego. Por quê? Porque você já foi gordo. Então qualquer coisa, menos gordo. Então quando você chega para um atleta e fala, nossa, você diminuiu, você perdeu o volume, você está com esse agrupamento deficitário, esse atleta, se ele não for um cara que tem ali uma mente evoluída, que está ali com um propósito realmente de ser o campeão, ele não vai olhar com bons olhos para essa sua atitude. Mas uma coisa, Julião, que o Thiago falou, e tem total sentido, você pode ver. Independente do ego, que é muito comum entre grandes atletas de várias modalidades. Sim, eu imagino como deve ser difícil você tentar mentorar, por exemplo, um cara do nível do Cristiano Ronaldo. Como deve ser difícil você mentorar, por exemplo, um cara do tamanho do Michael Jordan, porque os feitos dele são tão poderosos que é difícil alguém chegar nele. E um nível de disciplina absurdo também, né? E de resultados, né? Nossa. Mas, Julião, mesmo assim, até no nosso esporte, quando o cara decide começar uma preparação, ele sempre escolhe um treinador. Exato. Ele nunca treina sozinho. Vindo literalmente de encontro com o que você falou. Até no nosso esporte, que é um esporte que cultua o corpo, quando ele começa uma competição, ele seleciona um treinador, ou seja, ele seleciona um mestre. Ele seleciona um mestre. Por quê? Porque o desejo de vencer sobrepõe a vaidade. Boa.